Bom, irmãos, quero cumprimentar todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus e aqueles que estão na igreja, aqueles que vão nos assistir pela internet, e quero falar diretamente com você que é cristão e perguntar para você se já tentaram parar você. E perguntar, claro, né, para a igreja aqui, já tentaram parar você? Já ou não? O tema de hoje é: o inimigo não quer que você continue servindo. E a única maneira de você deixar de servir é se você falar: não quero mais falar de Jesus para ninguém. Ou que alguma coisa te entristeça ou te desmotive de tal forma que você fique parado. É isso que o diabo quer, que o inimigo das nossas almas quer. Mas nós já perguntamos aqui para a igreja presente, então vou perguntar para você também que está nos assistindo. Você busca felicidade ou infelicidade? Claro que você vai dizer que eu busco a felicidade, não é? Então, eu não devo fazer aquilo que o diabo quer que eu faça. Porque tudo aquilo que o diabo quer que nós vamos fazer vai nos trazer infelicidade, de uma forma ou de outra. Então, se você está com um pensamento constante, isso está te trazendo tristeza ou angústia, você tem que mudar o pensamento. Assim são as atitudes que nós cometemos, né? Que nós estamos buscando, certo? Então, nós aqui na leitura bíblica, cristocidentemente, nós vimos aqui que João pagou um preço caro por falar a verdade, não foi? João Batista foi decapitado. Que mal ele fez? Ele pregou a vontade de Deus, né? Deus disse que o divórcio é pecado. Divórcio diante de Deus não é lícito. E foi exatamente isso. O adultério não é lícito diante de Deus. E foi isso que ele disse para o rei. Falou: olha, adultério, você está errado, você não pode cometer adultério. Então, ele foi morto porque pregou a verdade. O diabo quer parar você e eu porque falamos a verdade. João Batista sabia que ele poderia morrer? Claro que ele sabia. Ele estava falando para um rei cruel, ele estava falando para o rei. Ele sabia das consequências. Você acha que ele não teve nenhum pensamento? Falou: João, é melhor você não falar nada para o rei. Fala para todo mundo, menos para o rei. Você acha que não tentaram parar João Batista? Claro que tentaram. Assim como tentam parar a gente, né? Às vezes são amigos, às vezes são até pessoas da nossa própria. E às vezes nós também queremos parar alguém. Sabia disso? A gente inconscientemente, nada não é de propósito, mas às vezes a gente não pensa naquilo que está falando, ou pensa, ou para pensar o que estamos pensando. Por isso que eu falei que nós temos que fazer e pensar naquilo que é de Deus, e não naquilo que o diabo quer que nós fiquemos pensando. Então tem um versículo que diz assim, antes disso, você lembra quando você começou a servir o Senhor? Você lembra? Está igual hoje o seu sentimento de servir o Senhor? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo se eu quiser mudar, se eu quiser ter o mesmo sentimento de pregar o Evangelho, né, de falar das pessoas de Jesus. Você acha que você está mais forte hoje nessa vontade de pregar o Evangelho? Está mais fraco. Se você chegar à conclusão que você está mais fraco de vontade de pregar o Evangelho, tem uma solução. Qual é a solução? Pedir para que Jesus restaure esse primeiro amor. Para você, se lembra quando você começou a servir o Senhor? Você lembra ou não? Você lembra? Sim. Bom, tem um texto que nós vamos ler aqui juntos, que vai fazer você lembrar de algumas coisas da sua vida. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou
Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: na verdade, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, eu pergunto para esse Nicodemos era uma pessoa que conhecia muito da lei, mas ele não conhecia como é que fazia para herdar o reino de Deus. A lei fala sobre obras, mas ele praticando essas obras não sabia como entrar no reino de Deus. Jesus respondeu algo que muitos ainda não entendem, né? Mas já aconteceu conosco. Ele disse: a pessoa tem que nascer de novo, vindo da água e do Espírito. O que é água? Jesus disse também que vós já estáis limpo pela palavra que tenho pregado. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né, mostrando a eles sobre humildade, né, e sobre também a contaminação que tem no mundo. Por isso que os pés precisam ser lavados, para não contaminar o resto do corpo, né? Então, Pedro disse: eu quero lavar tudo, eu quero que o Senhor me lave inteiro, Senhor. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho pregado. Então, a palavra é que limpa. Aqui é um símbolo de água, não é água, não limpa. Então, nós conhecemos Jesus, conhecemos a salvação pela palavra. Por isso que é pela água, pela palavra. E pelo Espírito. O que significa nascer de novo pelo Espírito? Se já aconteceu conosco. O que é isso? E quando você ouviu sobre Jesus Cristo e o sacrifício dele, quando você viu sobre a pessoa de Cristo, o Espírito Santo te convenceu a entregar a vida para Jesus. Isso significa nascer pelo Espírito. Muitos dizem que a água é o batismo. Não tem sentido isso, porque a água não salva. A água H2O não salva. Mas a palavra de Deus salva. Inclusive, Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o que mesmo? É o poder de Deus para a salvação. Bom, até aqui tudo bem, não é isso? Lembra-se que o tema é o quê? O inimigo quer parar, não quer deixar que a gente sirva a Deus. Por isso que eu disse, a mensagem é para todos, mas especialmente para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, aqueles que dizem assim: eu sou servo do Deus Altíssimo. E a gente pensa que depois, alguns pensam que depois que você entregou a vida para Jesus, tudo agora vai acontecer 1000 maravilhas. Mas parece que é o contrário. Depois que eu entreguei a vida para Jesus, as coisas começaram a apertar. É verdade, né? Mas nosso socorro sempre está presente, que é Jesus Cristo. Vamos ver se você lembra dessa história aqui. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Você conhece, lembra de Daniel? Tá bom então, vamos lá. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e os governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então, eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. O que é? O que significa isso? Bom, vocês perceberam que eles queriam parar quem? Parar Daniel. Por que queria parar Daniel?
Porque Daniel era um servo do Deus Altíssimo. Não, pastor, eles queriam parar porque ele estava se sobressaindo aos outros administradores. Então, a gente às vezes deixa ou não dá a devida importância para quem somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o Senhor nos capacita. E quando você está fazendo as coisas com excelência, as pessoas que não têm Cristo observam você e ficam com inveja de você. Uma vez que essa pessoa teve inveja de você, abriu uma porta para a ação de demônios, e esses demônios que te odeiam vão usar essa pessoa para tentar te parar. Porque o demônio não consegue parar você se você não deixar. Porque Jesus disse que nós somos dele e o maligno não nos toca. Quem nos toca então? Pessoas. Por isso que eu falei que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes até nós falamos uma palavra que a pessoa ali está fragilizada e ela vai parar por causa daquilo que você falou. Daquilo que eu falei. Né? Então lembre-se bem, o maligno não nos toca. Quem nos toca? Pessoas. Você já foi tocado por alguma pessoa e ficou entristecido? E quis parar? Pois é. Sabe quem estava por detrás dessa pessoa? Não que essa pessoa seja ruim. Quem estava por detrás dela? O diabo, os demônios. Porque eles querem parar a gente. Você vai deixar? Agora que você está sabendo? Você vai deixar? Se você deixar, você vai estar fazendo aquilo que o diabo quer. E você serve quem? Eu sirvo a Deus. Então não posso fazer o que o inimigo do meu Deus quer. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Está aqui tudo bem? Então vamos lá. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Todo mundo conhecia Daniel como servo do Deus Altíssimo. Legal, né? E as pessoas conhecem você como cristão? Eu creio que todos aqui devem conhecer. Mas tem cristão secreto aqui na igreja, eu acredito. Ninguém sabe o que é cristão. Eu acho que tem. Um ou outro deve ser secreto. Ai, ninguém sabe que eu sou cristão lá no escritório. Fazer um parênteses aqui de festa junina de novo. Você consegue imaginar os cristãos? Porque eu nunca vi tanto cristão em festa junina como esse ano. É foto daqui, é selfie de lá, achando que está bonito. Achando que não faz mal nenhum. No mundo espiritual faz mal, né? Tenho certeza que eles não iriam numa festa ao Deus Moloque. E o senhor sabe que eu vou falar que está tudo entre aspas, né? E na hora da festa eles iam gritar assim, viva São Moloque! Acho que eles não iam falar, né? Porque eles levavam as crianças para se sacrificar, mas esses cristãos que estão indo, num determinado ponto da festa, eles gritam o quê? Viva São João! Foi isso que o Senhor me mostrou. Eles estão viva São João! Cristão. No mundo espiritual, imagina como deve ser isso. Imagina as risadas dos demônios quando vê um cristão gritando viva São João, viva Santo Antônio. Imagina isso, imagina um pouco. Não é terrível? E eles falam, não tem importância, pastor. Não tem importância. Importante é o que está no meu. Isso já não cola mais para nós, né? Quem é o maior enganador, segundo a Bíblia? O nosso coração. Fechei o parênteses aqui, tá bom? Mas está dentro daquilo que o diabo quer que a gente faça, né? Muito bem, então aqui estamos aqui em Daniel. Então eles armaram um plano. Eles disseram assim, a gente não vai conseguir pegar Daniel porque ele é honesto, trabalhador e não faz nada de errado. Então nós temos que pegar ele na religião dele. E é assim que o diabo quer nos pegar. Desse do Junino é mais ou menos assim. Quando eu não amo meu irmão, o que mais que tem? Quando eu deixo de congregar, tudo aquilo que está escrito para fazer e eu não faço, o diabo pega a gente pela nossa religião. Religião, não religiosidade. Ele não falou religiosidade, falou religião. Porque abre porta, lembra? Que o pecado nos separa de Deus. Para nós significa o escudo baixar um pouco. Por isso que às vezes o cristão sofre aquilo que não precisa. Então eles queriam pegar o quê? Daniel, né? Aí, o que eles fizeram? Eles foram ver
Porque o diabo ele é limitado. Deus não. Então eles foram fazer o que eles foram fazer. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Sabe que as pessoas muitas vezes se reúnem quando a gente não está presente e falam mal da gente? Você sabia disso? E aí, qual é o seu posicionamento a respeito? Eu entrego na mão do meu Deus. Entrego na mão do meu Deus. Porque o Senhor disse que Ele me guarda dos meus inimigos. Então, deixa eles falarem lá. O importante é o que Deus diz a meu. Esse é o importante. Às vezes a pessoa da família fala mal da gente, né? Fala ou não? Ah, vai, se a sua família não fala mal de você, eu quero dar um abraço em você e pegar essa unção, porque eu não tenho essa unção. Hein? E às vezes não falam mal de você, mas falam mal de você para outro, que esse outro vai falar para você. Ah, Senhor, antes o Senhor podia mandar fogo. Mas não, né? Porque tem pessoas na família que ainda não é cristão, você mandar fogo, consome, morre, vai para o inferno, e eu não estou aqui para mandar ninguém para o inferno. Mandar para o céu. Né? Bom, então eles se reuniram e foram falar com o rei. Ó, rei, tem uma coisa que nós decidimos aqui, vamos pedir para o Senhor. Mas olha, não pode mudar, hein? Porque a palavra do rei, deram uma bajulada no rei lá. Ele disse assim, ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Somente ao Senhor rei. Ninguém pode pedir para mais ninguém, só pode pedir para o rei. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. O rei gostou da ideia. Puxa vida. Afinal de contas, eu sou bom mesmo. Quando uma pessoa é bajulada, quando uma pessoa o diabo começa a exaltar muito essa pessoa, ela esquece até dos amigos, esquece da família. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? A bajulação. Não vem de Deus. Aí o rei concordou. O rei concordou e falou, tá bom, então, quem fizer qualquer pedido a outro Deus ou a outra pessoa vai ser jogado na cova dos leões. Ele nem lembrou de Daniel. Daniel era um amigo pessoal do rei. Então, claro que Daniel ficou sabendo, né? Daniel ficou sabendo. Então o Senhor sempre vai mostrar para nós as tramas que estão sendo feitas contra nós. Mas se Ele não mostrar também, Ele toma conta da gente. Mas para Daniel Ele mostrou. Será que foi Deus ou foi o diabo que mostrou para Daniel? Eu acredito que o diabo fez questão de Daniel saber. Por quê? Para que Daniel fosse pego na religião dele. É ao contrário. Os inimigos de Daniel queriam pegá-lo numa coisa errada para poder jogar ele na cova do leão. Mas o adversário das nossas almas queria que Daniel negasse a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E não, o quê? Não clamasse a Ele. Quando Daniel ficou sabendo, ele falou assim, nem ligo. Mas foi o rei Daniel. Ele falou, antes de agradar a Deus... Daniel já sabia disso. Mas pastor, isso foi falado depois. Sim, mas o Espírito é o mesmo, né? Desde sempre. Daniel já sabia. Então, Daniel soube que tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com as janelas que davam para Jerusalém. Não foi lá na sala que ele orou. Ele subiu, abriu a janela para todo mundo ver. O que ele fez? Ajoelhou-se e orou, dando graças a seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. O judeu ora 3 vezes ao dia. Né? E aí, o que você faria se você fosse Daniel, quando soubesse? Olha, vão jogar você na cova do leão se você orar. E alguém vê. Então eu vou orar aqui na sala. Em casa tem um porão. Vamos abrir o porão e vou entrar lá. E lá ninguém vai me ver. Mas tinha alguém que estava vendo você. Quem que estava vendo você? Quem mais?
O diabo estava vendo você também. Aí o quê? O diabo via que você entrou no porão para orar, sobe ao céu e ia te acusar. Olha, seu filho está negando você. Porque é uma maneira de negar. É uma maneira de negar. Eu tenho autoridade de tocar nele. Né? Se não der tempo de arrepender. Muito bem, então, quantas vezes tentaram fazer você parar de orar? Você lembra aí algumas vezes? Que você, puxa vida, eu também não vou orar mais. E aí? Teve esse caso já? Ou não? Dizer que ia parar de orar, não. Nunca parou de orar por ninguém? Sim? Ou ficou com vontade? Não, tentaram me parar, mas parar, Sim. Mas tentaram. Quem estava por detrás? Quem estava por detrás? O inimigo. Não era seu cunhado, não era sua vizinha, não era sua tia, não era seu irmão, não era o pastor. Tá bom? Você tem que ter essa consciência. Nós estamos em batalha. A gente está em batalha. Né? Você não pode ser igual ao touro. O touro na arena lá que vai morrer, ele pensa que o inimigo dele é o pano vermelho. Não é isso que nós já aprendemos? Quem é o inimigo do touro? É o toureiro. Mas o touro, ele investe todos os seus esforços e recursos para matar o pano. O alvo errado. Nós não podemos errar o alvo. Bom, então tentaram parar Daniel. Certo? Vamos terminar aqui. Ser honesto, ser direito, não fazer nada errado, adianta no mundo espiritual para que você não seja atacado? Não. Para o mundo, não. Mas para Deus, a gente honra a Deus quando a gente é assim. No trabalho, fazer com excelência, respeitar a autoridade. Na escola, respeitar os professores, mesmo que sejam aqueles, né? Fazer o melhor possível, né? Fazer da melhor maneira. Nos respeitar os pais, respeitar a autoridade na igreja, respeitar a polícia. Quem mais? O patrão, né? Fazer com excelência. Alguém vai ficar com inveja de você, vão querer te parar, mas você vai honrar a Deus. E é isso que vai contar no final. No final, a vitória é do Senhor Jesus Cristo. E nós somos dele, nós somos o corpo de Cristo. Se Jesus é vitorioso, nós também somos. Porque nós somos o corpo dele. Não dá para ver só a sua cabeça ser vitoriosa. Todo o seu corpo é vitorioso. Vale a pena. Né? Então Daniel sabia disso. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Daniel confiou no Senhor. Ele não podia confiar no rei. Por quê? O rei estava amarrado na sua palavra. O rei tinha dado a palavra e não volta atrás. Você já leu a história de Daniel, você sabe que é isso, né? Então, em quem Daniel confiava? Quando é que Daniel confiava? Você falou que no Senhor. Quando ele confiou no Senhor? Não foi só quando foi jogado na cova? Então tá bom. Porque se jogado na cova, confiar no Senhor é a última esperança. Não tinha jeito de confiar no Senhor mesmo. A gente não pode ser assim, esperar para confiar no Senhor só quando o momento está ruim. Ai, meu Deus do céu, agora tem que confiar no Senhor. Agora! Ele tinha desistido. Ele tinha aberto a porta. Aí os invejosos de Daniel iam procurar outra coisa. E ele caía na cova e ali estava a porta aberta. Mas ele sempre confiou no Senhor, porque para subir lá na casa dele, abrir a janela e orar 3 vezes, não uma vez, mas 3 vezes, orar por ele e por Israel, você tem que confiar em Deus, porque o decreto já tinha sido dado. Na hora que ele entrou, que ele foi jogado na cova, ele já estava tranquilo, porque a confiança dele não mudou. E o desfecho, o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Então, a vitória no final é de Cristo. E é nossa, irmãos. Vale a pena confiar no Senhor. Ele está no comando de tudo. O que ele mandou você fazer? Faça. O que o diabo mandou você fazer? Não faça. No que ele mandou você falar? Fale. No que ele mandou você pensar? Pense. No que o diabo mandou você falar? Não fale.
mesmo que você tenha vontade de falar. E os pensamentos que vêm então, eles são mais difíceis. Ai meu Deus, não canso de pensar nisso. Senhor, tira esse pensamento. Você confia no Senhor? Confia ou não? Quando? É verdade. Então é isso, irmãos. O inimigo quer nos parar, mas se a gente ficar firme e confiar em Deus, ele não vai conseguir. Temos que vigiar. Temos que, Senhor, o que eu estou pensando? Será que é do Senhor? Tem gente que pergunta uma coisa tão óbvia, né? E aí não vem a resposta. Tá tão na cara que eles falam, não vou nem te responder. Mas ele responde sim, estou brincando, ele responde. Se você tem dúvida, peça ao Senhor. Que Jesus, o Espírito Santo e o Pai Celestial venha aprimorar essa mensagem de um homem perfeito, mas a palavra é perfeita, no teu coração, e que todos nós possamos praticar isso, né? Porque o Senhor quer o povo dele o quê? Vitorioso, né? Sem brechas aí na nossa religião, que é na nossa religação com Deus, sem brecha nenhuma, né? Para que o inimigo não possa nos acusar no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Amém?